A história da Terra. O desenvolvimento do poder mental no bem. Espírito, irmão Gilberto. Médium, Luiz Guilherme Marques. Obrigado, Jesus, por ter formado a Terra, onde, acolhidos nos seus braços paternais, viemos aprender grandes lições de amor universal. Irmandade dos Anônimos. Esclarecimentos sobre o desenho da capa. Trata-se do desenho feito pela médium Igorina Cunha, inserido no seu livro Cidade no Além, onde são fornecidos detalhes sobre a colônia espiritual que ficou conhecida como nosso lar. Vê-se, em volta do globo terrestre, 7 camadas, denominadas esferas espirituais, estando a referida colônia localizada na terceira, identificável por uma estrela localizada exatamente no céu da cidade do Rio de Janeiro. Colônias semelhantes a essa existem centenas no mundo espiritual. Observa-se que a região conhecida como umbral compreende as 3 esferas mais próximas do globo terrestre, estando nosso lar no umbral menos pesado. Para efeitos espirituais, não se deve considerar a Terra apenas como a crosta, mas todas as esferas espirituais, pois tudo é densamente povoado pelos espíritos, dos mais variados níveis evolutivos, desde aos mais rudimentares, ligados ao planeta governado por Jesus. Podemos comparar o globo terrestre a um torrão de açúcar, arrodeado de formiguinhas, que gravitam em torno dele, mas, repetimos, a Terra não deve ser considerado apenas esse globo, mas sim todo esse volume, o qual, como mostrado no desenho, é muito mais amplo, por exemplo, que é mostrado nas fotografias tiradas de satélites artificiais. Por isso, não escolhemos para a capa deste livro nenhuma dessas fotografias, mas sim o desenho de Igorina Cunha, o qual, este sim, retrata a realidade espiritual da Terra. Introdução. A maioria das pessoas vive tão absorvida pelo imediatismo dos interesses materiais que raramente para fim de apreciar, por exemplo, o nascer e o pôr do sol, ver as estrelas no céu enluarado, acompanhar o voo dos pássaros à distância, ouvir o canto dos passarinhos, sentir a brisa no próprio rosto. Assim é que apenas poucos conseguem, através do pensamento, projetar a mente além da linha do horizonte e idealizar o globo terrestre, metade iluminado e metade na escuridão da noite, mudando sempre a região iluminada pela rotação planetária. As criaturas humanas pouco pensam nisso, não se preocupando também em saber como surgiu o planeta onde habitam, pois vivem basicamente em função do comer, dormir e reproduzir. Procurando contribuir para despertar na mente dessas pessoas essas reflexões, é que ditamos este livro, que, na verdade, não é nosso apenas, mas sim uma obra coletiva, pois é necessário desenvolverem a gratidão a Jesus por ter formado o planeta e nele recebido uma infinidade de criaturas de todas as faixas evolutivas, desempenhando o Divino Mestre o papel de pai amoroso e sábio na educação dos seus filhos. Pretendemos, neste estudo, fazer um apanhado da história do mundo terreno, desde o começo, até chegarmos à época atual e, daí, lançarmos olhar sobre o futuro glorioso, que aguarda a humanidade terrena, que muito evoluiu no intelecto, mas ainda engatinha na prática diária do bem, sobretudo, pouco tendo ainda desenvolvido a sua principal ferramenta, que é o poder mental, o pensamento. Por exemplo, nos momentos em que tenta praticar a concentração mental, a maioria não consegue equilibrar e direcionar essa potência, por falta de exercício e, até, na verdade, da certeza de que vale a pena utilizá-la, preferindo empregar os utensílios materiais ou as próprias mãos. Muitos duvidam de que o pensamento pode operar prodígios no bem. Temos de fazer alguns alertas, para a compreensão desta obra. 1. Uma das piores tendências que os seres humanos da Terra ainda mantêm, fruto da ignorância, é o sentido do miraculoso, pelo qual tudo o que acontece que não faz parte da sua rotina, voltada para a materialidade, passa como sendo milagre. Assim é que, para a maioria dos próprios cristãos,
A vida de Jesus está povoada de milagres, quando, na verdade, ele simplesmente operou dentro dos padrões das leis da natureza. Com relação ao planeta Terra, ele o formou com a mesma facilidade, pois domina a ciência do infinito, com que Juscelino Kubitschek construiu Brasília, ou seja, através do planejamento e trabalho de técnicos da área de, digamos, engenharia espacial ou cósmica, ou outro nome que se queira dar a essa especialidade. 2. Repetindo o que dissemos quanto à compreensão do desenho da capa, a Terra, como é atualmente, não deve ser concebida como aparece nas fotografias tiradas a partir do espaço, mas sim como aparece no desenho feito pela médium Ligorina Cunha, uma vez que não se restringe apenas à parte visível aos olhos de carne, mas deve englobar tudo o que há, realmente, de vida no seu campo magnético, incluindo as 7 esferas espirituais, como está retratado no desenho da capa deste livro. Lembremos-nos que o apóstolo Paulo de Tarso disse ter estado na 3ª esfera, que é exatamente aquela onde está localizada a colônia de nosso lar. Pretendemos, principalmente com base no que Emmanuel relatou no seu livro A Caminho da Luz, tentar mostrar aos queridos leitores a história deste planeta, que deve sua existência ao amor de Jesus, a fim de constituir-se em lar para trilhões e trilhões de espíritos, desde os iniciantes na escalada evolutiva, que formam a base, digamos, física do planeta, até os espíritos na fase humana. Essa história pode parecer muito longa se levarmos em conta o relógio, que conta as horas, e o calendário, que marca os anos, séculos e milênios, enquanto que, todavia, no relógio e no calendário da eternidade, um milênio não passa de um segundo, e, nesse curto período, ocorrem poucas mudanças realmente significativas. Em resumo, entendamos, então, em primeiro lugar, que nada do que acontece derroga as leis da natureza, sendo que, por isso, Jesus afirmou, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai Celestial o consista, e, em segundo lugar, que a contagem do tempo como vocês a entendem, é, para os desencarnados, entre os quais nos encontramos, simplesmente, uma convenção terrena, sem real significação, pois o que nos importa é a evolução moral dos espíritos. Assinarei esta obra em meu próprio nome, porque, no presente caso, é preciso que um nome se identifique, para servir como meio de convencimento para nossos irmãos encarnados, que precisam de nomes conhecidos para acreditarem no que ouvem, proveniente do mundo espiritual. Para os que não me conhecem, identifico-me, dizendo que vivi grande parte da minha última reencarnação em Juiz de Fora MG Brasil, onde exerci a mediunidade, procurando dar o melhor de mim em benefício do semelhante e, por isso, este livro deve começar sua divulgação nessa cidade, um dos polos do movimento espírita, com irradiações para vários outros pontos do país. Damos graças a Deus por nos ter criado com todas as potencialidades de espírito que ruma para a perfeição e louvemos o nosso Divino Mestre Jesus pelo muito amor que devota a cada uma das criaturas do que Deus lhe entregou para educar, pois a cada uma delas chama de meu filho ou minha filha, com arroubos paternais inconcebíveis à nossa compreensão. Irmão Gilberto. Primeira parte, o passado. Capítulo 1. A gênese planetária e as fases posteriores. Basear-nos-emos no relato de Emmanuel, constante do seu livro A Caminho da Luz, cujo capítulo denominado A Gênese Planetária transcrevemos, intercalando breves comentários. A Gênese Planetária. A comunidade dos espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu, nas proximidades da Terra,
para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. É importante observarmos alguns pontos. 1. Quem escolheu os espíritos integrantes dessa comunidade, entendida no sentido de um grupo, uma equipe, foi o próprio Deus, o que significa que é Deus quem escolhe os governadores dos planetas e não delega essa atribuição a outros legatários seus. Vemos, assim, que Jesus tinha inteira razão ao afirmar: eu trabalho e meu Pai também trabalha. Trata-se de uma novidade para a maioria das pessoas, que pensa que Deus estaria apenas observando, passivamente, a própria criação, mas vê-se que o Pai Celestial trabalha muito. 2. Jesus é um espírito puro, ou seja, um ser angélico, sendo que André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, afirma a existência dessa categoria de seres, dando a perceber que são como que um degrau acima da fase humana. Para quem se acha muito importante é outra surpresa, pois a diferença entre os seres humanos e os seres angelicais seria mais ou menos a que nos distancia dos animais. O nível evolutivo desses espíritos é inconcebível para nós, tanto quanto um canino não consegue avaliar o que é seu dono humano. 3. Temos a afirmar que já ocorreu a 3ª reunião da referida comunidade. Foi exatamente no dia em que a primeira nave espacial terrena tripulada aportou na Lua, em 20 de julho de 1969, segundo a afirmativa de Chico Xavier, divulgada em 2011, através do Jornal da Folha Espírita. A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, no tempo e no espaço, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição, do planeta. Alguém poderá perguntar como ocorreu essa movimentação gigantesca de energia, sem abalar os demais sistemas e planetas, mas, para a engenharia sideral, haverá, na certa, mecanismos de equilíbrio, contenção, estabilização etc., tal como os engenheiros e técnicos terrenos detêm conhecimentos suficientes para construírem, por exemplo, prédios de mais de 200 andares e outras obras gigantescas, como as pirâmides do Egito Antigo etc. etc. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. É interessante notar que, para o fim específico da encarnação de Jesus na Terra, essa comunidade reuniu-se nas proximidades da Terra. Podemos afirmar, sem medo de errar, que foi acertada, nessa reunião, também, a encarnação de centenas de espíritos de elevada hierarquia espiritual, dentre os quais os apóstolos, os 70 e os 500, em pontos estratégicos, para servirem de multiplicadores da Boa Nova, utilizando, para essa divulgação, principalmente, a interligação concretizada na vastidão dos domínios romanos, bem como também foi providenciada a encarnação compulsória dos remanescentes dos capelinos degredados na terra, principalmente em Israel, a fim desses espíritos confiados à orientação de Jesus milênios antes, estarem face a face com ele e dele receberem o convite direto para a renovação, pois, quanto a todos os que escolhem o caminho do mal, ele disse, o doente é que precisa do médico. Figuras exponenciais do poder temporal ou anônimos, aqueles espíritos degradados foram encaminhados, de uma forma ou de outra, à presença do Divino Mestre encarnado, sendo Camilo Castelo Branco, seguramente, um deles, pois narra, em Memórias de um Suicida, que, sendo, na época da encarnação de Jesus um malfeitor vulgar, foi um dos que o apupou na exposição pública, que culminou na crucificação. Mas, essa imagem nunca mais lhe sairia da mente. Assim é Jesus, quem o vê nunca mais o esquece, pela força do seu magnetismo de amor universal. A ciência de todos os tempos. Não é nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria da formação do mundo. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários.
Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas, que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual, e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram, na feição humana de sua personalidade. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas, no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade. Inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalhos merecem o respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas fórmulas. Lembrando-nos, porém, mais detidamente, de quantos souberam receber a intuição da realidade nas perquisições do infinito, busquemos recordar o globo terráqueo nos seus primeiros dias. Emmanuel não se preocupou com as teorias dos cientistas encarnados, pois, como ele mesmo disse, cada um deles contribui com o melhor que pode, mas nós sabemos que Emmanuel não foi mais um apresentar uma mera opinião pessoal, mas sim informa-nos sobre a verdade verdadeira, conforme os registros do mundo espiritual superior. Podemos, portanto, com todo o respeito que devemos ter pelos labores dos teóricos encarnados, descartar suas teses, uma vez que, através de Emmanuel, temos a verdade cristalina sob nossos olhos. Da forma como ele narrou é que ocorreu a gênese planetária. Os primeiros tempos do orbe terrestre. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de milênios. Tal como os engenheiros e técnicos terrenos conseguem realizar prodígios na engenharia, aqueles especialistas souberam como proceder para não deixar estabelecer-se um desequilíbrio, que, em não sendo neutralizado, geraria prejuízos inimagináveis à trajetória dos mundos e do universo, devido ao efeito cascata, como se fosse uma explosão atômica, apenas que a nível macroscópico. Distando do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros, em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência, como um planeta. Podemos refletir, por exemplo, sobre o seguinte: durante o dia, sobre a importância da claridade solar para as atividades humanas e bem assim a necessidade de energia solar para a vida vegetal, que, por sua vez, alimenta a animal e a humana, sem contar que os raios infravermelhos e os ultravioleta representam uma verdadeira incógnita para a ciência terrena, mas são energia sustentadora de todos os tipos de vida na Terra, e, durante a noite, como diz Emmanuel, em outra passagem, a luz polarizada da Lua se responsabiliza por outras tantas funções na sustentação da vida de todas as espécies viventes. Paremos aqui um pouco para refletir ainda sobre o seguinte: não seria hora de agradecermos a Jesus pela dádiva do planeta, que ele formou especialmente para nós, com o carinho de um pai, que ele realmente o é, desta humanidade, somente perdendo para Deus nesse ponto? Olhemos para o céu azul claro do dia ou azul marinho da noite e enviemos a Jesus nosso pensamento de gratidão, que as lágrimas de emoção, certamente, banharão nosso rosto, num transporte de amor a esse ser purificado que tanto nos ama, apesar da maioria duvidar do seu amor e do seu trabalho em função do nosso progresso, infelizmente vendo nele o mero fundador de uma corrente religiosa no meio de tantas ou uma figura esculpida em madeira ou outra forma materializada de representação primária. Laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida, no imenso cadinho onde a temperatura se eleva, por vezes, a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente,
estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios, para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. Diz Emmanuel com razão, nova escola dos seres, pois a Terra é um educandário criado por Jesus para receber trilhões de vidas dos mais variados níveis de evolução, desde os turbilhões energéticos, de vida temporária, a que Jesus faz referência em A Grande Síntese, até os seres humanos, sendo todos dignos do seu carinho que ele se dispôs a propulsionar na trajetória evolutiva. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. É inimaginável um espaço de tempo para que tudo isso fosse acontecendo, mas o tempo se conta de outra forma nos trabalhos da espiritualidade superior. A criação da Lua. Nessa computação de valores cósmicos em que elaboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema, um manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária e, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies, nos variados reinos da natureza. Sabe-se que há, por exemplo, no reino animal, espécies de hábitos diurnos e espécies de hábitos noturnos, representando metade de um tipo e metade do outro, de tal forma que se perfaça o equilíbrio. Enxerguemos mais nesse detalhe, além de outros, que nossa boa vontade, gratidão e fé em Deus forem identificando, quão grande é o amor do Cristo por nós, porque nada deixou faltar nesse educandário maravilhoso, que é a Terra. Mesmo sendo um mundo de provas e expiações, por culpa do nosso primitivismo, tem o conforto de um planeta de nível espiritual muito superior e nós, no geral, não sabemos valorizar as maravilhas da natureza que nos acolhe. Aprendamos, diariamente, tanto quanto temos tempo para a ociosidade e, até, os vícios, a deixar as ferramentas de trabalho de lado, por alguns minutos, para contemplarmos as maravilhas da natureza, que é dadivosa e sequer notamos o quanto elas são essenciais para as oportunidades reencarnatórias que recebemos. Sem aprender a agradecer os benefícios como esses, o espírito não evolui e fica sempre estagnado no degrau em que renasce sempre. Pode parecer um exagero, mas a gratidão pelas benesses da natureza é uma das virtudes que mais nos aproxima de Deus. A solidificação da matéria. Na grande oficina surge, então, a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Entendamos o hidrogênio conforme a ciência terrena afirma, o elemento químico básico, o mais simples, a partir do qual se formaram os mais complexos. Vejamos também que a crosta terrestre é apenas uma película, ou melhor, algo semelhante à casca de um ovo, visualizando-se algumas faixas de terreno firme, os continentes e ilhas e os oceanos e outros reservatórios de água, cuja quantidade é muito pequena, pois sua maior profundidade é um nada relativamente, mas, em volta dessas duas realidades, a terra e a água, existe um elemento em grande abundância, que é o ar, o qual nada mais é que uma água menos concentrada. Não se pense em solidez das estruturas internas do globo, pois, se assim fosse, não haveria condições de vida no planeta, que estaria submetido a temperaturas muito baixas. Um dia a ciência terrena ainda conhecerá a intimidade do planeta,
nas suas camadas mais profundas e se surpreenderá com o que ali existe. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Interessante expressão descanso, pois que venceu-se uma importante etapa na formação do globo para a futura habitação de seres mais evoluídos que aqueles que a ciência chama de minerais. Entendamos, porém, que aquilo já era vida, a qual não começa na fase vegetal, mas antes, como afirmado no livro Libertação, de André Luiz e por Jesus, em A Grande Síntese. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem, em todas as direções, a superfície do planeta, mas sobre a Terra o caos fica dominado como por encanto. Até então já existiam, dos 4 elementos minerais, apenas 3, que surgiram na seguinte ordem: primeiro surgiu o fogo, depois o ar, e, em seguida, a terra. A água veio por último. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Com a chegada direta dos raios solares à crosta e ao elemento aéreo, mudou totalmente a feição planetária, aproximando-se mais do que é hoje. O divino escultor. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatue os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos puderam identificar por toda a parte no universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. No curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Se analisarmos tudo que nos cerca fisicamente na vida terrena, cairemos de joelhos e agradeceremos a Jesus a concessão de tanta perfeição, que, normalmente, não sabemos sequer avaliar. Ninguém precisa ser cientista nem ter formação universitária para perceber que tudo é perfeito na natureza, nada estando fora do lugar e nada devemos modificar nela, como muitos, infelizmente, têm procurado fazer, através da ciência materialista, complicando a vida dos seres em geral, degradando a qualidade de vida, ao invés de melhorá-la. A arrogância, a falta de fé e o materialismo é que geram todos esses equívocos, que têm degradado a qualidade de vida no planeta, a partir do momento em que o homem investiu-se de maiores poderes sobre os elementos da natureza, pela ciência mal direcionada, inclusive na área atômica, fazendo com que o governo planetário esteja alerta quanto aos cientistas do mal, encarnados ou induzindo, do mundo espiritual, os menos avisados em termos da ética das leis de Deus. O Verbo na criação terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análises da existência,
mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Na atualidade, a expressão natureza sequer tem sido lembrada, pois que o materialismo engendrou a crença de que a criação do universo, dos planetas e da vida se deveu ao acaso. Da época do livro de Emmanuel para cá a humanidade encarnada atolou-se ainda mais na descrença e na negação da própria natureza, construindo um mundo de concreto, aço e vidro e pouco se importando com a vida saudável que só o contato com a natureza propicia ao ser humano, sem contar o direito à vida saudável pelos outros seres da criação. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava, em silêncio, a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se, então, descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas, que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e, com ele, lançara Jesus à superfície do mundo germe sagrado dos primeiros homens. Veja-se, aqui, quantas informações ao mesmo tempo. O elemento viscoso que cobria toda a Terra originaria o protoplasma, que seria a origem de todas as espécies, inclusive a humana no que pertine ao seu arcabouço físico. Entende-se, claramente, que foram trazidos para a Terra os germes de todas as espécies, inclusive a humana, sendo que, na certa, no momento propício, surgirão outras, podemos ter certeza. 1. Lemúria. Os prezados leitores podem observar que, quando dividimos, apenas por uma questão didática, os espíritos em vanguardistas e conservadores, o fizemos com muita consideração e respeito à característica de cada um dos nossos irmãos e irmãs em humanidade, mas a verdade, na Terra pelo menos, é que a maioria de conservadores, se não por índole, pelo menos por conveniência e espírito comodista. Assim é que até a existência da Lemúria ainda é questionada, sendo necessário que Emmanuel tenha vindo a falar no assunto, no seu livro A Caminho da Luz, assim mesmo em linhas gerais, pois, em caso contrário, seu livro correria o risco de ser varrido das livrarias religiosas em geral, como aconteceu com as obras de Ramatiz, Robson Pinheiro, Pietro Baldi, Edgar Damond e Inácio Ferreira, taxadas de heréticas. Mencionemos, prezados leitores, um trecho mais extenso do referido livro, a fim de verem, aqueles que ainda não ouviram falar no assunto, as reencarnações de capelinos na Terra, quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo, ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto a mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito, aos aparelhos mais preciosos, sofrerá a solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântide e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual,
no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Encontramos na internet uma referência a Lemúria, no endereço pt.wikipedia.org/link. No livro espiritualista A Legião, de Robson Pinheiro, pelo espírito Ângelo Inácio, são citados 2 vezes os continentes perdidos Lemúria e Atlântida. Na primeira citação, o personagem Pai João relata a Atlântida e a Lemúria, continentes cuja história ainda não é oficialmente reconhecida pelos intelectuais da Terra, mas é estudada através dos registros mantidos no mundo espiritual, constituem o berço dos magos. Esse território perdido recebeu exilados de outros orbes, espíritos detentores de grande bagagem científica e notável domínio mental sobre as forças da natureza, os quais, em seu apogeu, portavam-se de acordo com determinado sistema ético e moral. Ambos os fatores lhe asseguravam a possibilidade de fazer incursões no mundo oculto com invejável liberdade, manejando com destreza inúmeras leis da natureza e fenômenos condicionados a elas. Na segunda citação, o personagem Pai João descreve a necessidade de espíritos dedicados exclusivamente à manutenção da ordem, da disciplina e do equilíbrio começou já no momento em que a Terra recebia os primeiros contingentes de espíritos vindos de outros mundos, evento contemporâneo às civilizações da Lemúria e da Atlântida. Prezados leitores, esse foi o resultado da impregnação massiva de energia mental negativa sobre aquele continente, o que fez com que as próprias forças da natureza, autorizadas, ou melhor, determinadas pelo comando de Jesus, divino governador da Terra, providenciassem a submersão do continente, a fim daqueles espíritos, na maioria, trevosos, reencarnarem em outros locais, que eles ainda não tinham poluído psiquicamente. Dessa forma, a Lemúria desapareceu para sempre da face da Terra, ficando, para quem lá habitou, a lição de que, a cada um será dado de acordo com suas obras. 2. Atlântida. Emmanuel também fala, em passante, na Atlântida, que aparece no mapa que encontramos na internet. Todavia, foi Edgar Darmond, talvez, quem abordou o assunto com mais detença, através do seu livro Os Exilados da Capela, que encontra-se em alguns sebos espalhados pelo Brasil. A obra merece ser lida, apesar de constar no indexo da maioria das livrarias religiosas. Inserimos aqui o mapa que encontramos na internet, pelo qual se pode entender por que nivelavam-se as culturas dos índios americanos com aquilo que existia na África, na Europa, Ásia, uma vez que a proximidade entre os continentes daquela época facilitava a navegação. Deixamos, agora, as conclusões por conta dos prezados leitores, que, se forem vanguardistas, vão deduzir o que Emmanuel achou prudente não dizerem a caminho da luz, que foi ditado na década de 1930. 3. Mu. Emmanuel não mencionou o Mu de forma explícita, mas deixou uma trilha aberta com a expressão ou outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos. Reproduzimos aqui novamente o referido mapa, onde aparece a localização de Mu, que, tanto quanto a Lemúria e a Atlântida, afundou no leito do oceano, por agregação excessiva de negatividades psíquicas, por ordem do divino governador da Terra. 4. Egito. Quanto ao Egito, Emmanuel falou de forma muito explícita, porque a própria história planetária certificou-se da sua civilização, a qual, das antigas, foi a que mais se preocupou em documentar, em papiros, mas, sobretudo, em monumentos de pedra e estelas específicas, portanto, materiais duráveis, quase tudo que ia acontecendo e os conhecimentos que tinham, inclusive, sobre questões espirituais. Vejamos, então, como Emmanuel aborda a civilização do Egito Antigo. Os egípcios. Dentre os espíritos degradados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aliás,
Importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça divina. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar, um dia, aos seus penates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. A ciência secreta. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram, então, compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes, no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim, que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte, fatos esses que, entre os gregos, eram um motivo de festas inesquecíveis. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre, chegando de um mundo de cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações. Os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. O politeísmo simbólico. Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres, mas os sacerdotes conheciam, igualmente, a função dos espíritos prepostos de Jesus, na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu, então, a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico, nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens, de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas, na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores, em contato permanente com a natureza. O culto da morte e a metempsicose. Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e afrescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação, que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose,
acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão, a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Inventou-se, desse modo, uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Isis e Osíris 18 mais não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. Os egípcios e as ciências psíquicas. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos, assim como a pluralidade das existências e dos mundos, eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivem a veracidade destas nossas afirmações. Num grande número de afrescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido e, através deles, podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual preexistente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos, a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano, eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia, apenas, nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankhamon, e ainda por isso é que, muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos, quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. As pirâmides. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Enviou-lhe auxiliares e mensageiros, inspirando-o nas suas realizações, que atravessaram todos os tempos provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Aquelas almas exiladas, que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram, em tempo, que o seu degredo na terra atingia o fim. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas: representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo em que constituiriam, para os pósteros, um livro do passado, com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Levantaram-se, dessa arte, as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedra nem o esforço hercúleo do trabalho de sua justaposição que mais empolga e impressiona quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica, relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e à sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal,
que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Redenção. Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual, no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que, por sua vez, os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Aos mistérios de Isis e de Osíris, sucedem-se os de Eleusis 20, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Em algumas centenas de anos, reunirão-se de novo, nos planos espirituais, os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e Salvador. A maioria regressa, então, ao sistema da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mas grande número desses espíritos, estudiosos e abnegados, conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo aos sagrados imperativos do sentimento e, ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra, para desempenho de generosas e abençoadas missões. 5. Grécia. Já tínhamos adiantado as referências a Pitágoras e Sócrates e seus respectivos ensinos, que, infelizmente, ficaram sepultados debaixo de uma verdadeira montanha de falas materialistas, inclusive principalmente, dos seus próprios e respectivos discípulos, que, como quase sempre, não estão à altura dos mestres. Foi o que aconteceu com eles, com a maioria dos seguidores de Jesus etc. Resumiremos, com todo o respeito aos demais missionários do bem, a Grécia Antiga. Todavia, há esses dois gigantes da coragem e da honradez intelectual, que, mesmo sofrendo represálias fortes dos conservadores da época, falaram o que vieram ao mundo terreno para falar. Mas o que ensinaram não morreu, pois há discípulos tardios que ressuscitaram suas falas, como Montaigne no século XVI e alguns outros, sendo de notar-se que, em O Livro dos Espíritos, um dos autores mencionados explicitamente é Sócrates. Veja-se, portanto, que não se consegue impedir os mestres de ensinarem a verdade, a que Jesus se referiu. Cerremos fileiras, então, prezados leitores, junto com aqueles velhos mestres vanguardistas, honrando-lhes o nome através da nossa auto-reforma moral, que é o que eles vêm ensinando desde tempos imemoriais, passando pelos continentes que não mais existem até chegar ao mundo moderno, nas pessoas de um Divaldo Pereira Franco e outros. 6. Roma. Creiam, prezados leitores, que, sem nenhum desrespeito ao esforço de milhões de espíritos que viveram e labutaram na Roma antiga, acreditamos que a única contribuição que Roma deu à espiritualização da humanidade da Terra foi seu aproveitamento como estrutura organizada, o que permitiu a rápida propagação das lições de Jesus. No mais, foram construções horizontalistas, voltadas para a materialidade, que, se não desapareceu fisicamente do mapa, acabou sendo sepultada pela marginalização, uma vez que a árvore do progresso, como consta no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi transplantada da Europa para a América e, acreditamos, sairá daqui para habitar as regiões atualmente cobertas pelo gelo, no norte e no sul do planeta, que estão sendo reservadas para homens e mulheres voltados para a própria espiritualização. Capítulo 2 A Boa Nova de Jesus. Neste tópico iremos, com a vênia dos prezados leitores, sair um pouco da linha expositiva que viemos seguindo até agora a fim de transcrever uma mensagem ditada por Montaigne, que vale a pena ler e notar sua essência no coração e na mente. A biografia e os ensinamentos de Jesus.
Quando encarnado na Terra, sempre me interessou conhecer a vida e as ideias desse homem que dividiam a história em antes e depois dele. Nenhum conhecimento me parecia ser tão importante quanto esse, único definitivo para proporcionar a felicidade humana. Todas as ciências e a filosofia, que tanto prezei, nunca tiveram o dom de transformar meros seres humanos falíveis e sofredores em gigantes da paz e do progresso quanto a ciência daquela vida exemplar e daquelas lições de amor. Agora, nos tempos que correm, quando a humanidade evoluiu, mas ainda se encontra presa das dúvidas que a atormentam e das deficiências éticas, somente o conhecimento da vida e das ideias de Jesus podem tirá-la desse lamaçal de incertezas e da falta de direção no viver. Muitas versões se apresentam sobre uma e outras, estudiosos e aventureiros as declaram ao público, mas a doutrina espírita veio clarear os horizontes humanos da Terra, mostrando a verdade face a face, sem simbolismos ou meias palavras. O caminhar dessa fantástica doutrina depende da moralização e da espiritualização de cada um de seus membros e não da propaganda que se venha fazer por outra forma. Os novos discípulos do Mestre Divino têm de ser diferentes daqueles que mercadejam com as coisas santas. Devem ser sinceros cultores da verdade, sem meios termos nem desejo de ganhar evidência. Sua exemplificação é a do dia a dia, da hora a hora, em todos os ambientes. Sinto-me feliz por estar compondo o quadro dos colaboradores do Divino Mestre e trazendo minha contribuição para a inauguração dos novos tempos. Jesus seja louvado pelo amor que dedica a todos nós, grandes e pequenos. 1. Os três amores. Neste tópico apenas mencionaremos que Jesus, como dito linhas atrás, reuniu informações esparsas, difundidas por Moisés e outros profetas antigos, dando-lhes uma vestimenta nova, ao mesmo tempo em que acrescentou dados novos, pois a revelação da grande lei divina não dá saltos, mas segue um planejamento, que, no caso da Terra, é estabelecido por Jesus, seu divino governador, assessorado por espíritos superiores, que lhe são fiéis e dedicados ao bem. Quando falou no amor a Deus, no amor a si mesmo e no amor ao próximo, como resumo da lei e os profetas, proporcionou um avanço imenso no nível de informação terrena sobre a grande lei divina. Em um tópico adiante trataremos mais deste assunto. 2. A reencarnação. Como dito, os mais esclarecidos patrícios de Jesus sabiam, muito bem, da realidade das reencarnações, sendo que, mesmo assim, crucificaram-no porque preferiam os poderes materiais, no mundo terreno ou nas trevas do mundo espiritual, de vez que não se conformavam, e muitos não se conformam ainda, com a ideia da autorreforma moral. Esse é o ponto nevrálgico. Entendamos bem o que significou tudo o que ocorreu e o que ocorre, pois Jesus governa um planeta de provas e expiações, onde a maioria prefere ligar-se aos espíritos das trevas a suportar a ideia da autorreforma moral, que exige uma reformulação quase total da própria tábua de valores, pensamentos, sentimentos e atitudes. A reencarnação era conhecida de muitos judeus, bem como de outros povos da antiguidade, mas, como dito, o que incomodou na pregação de Jesus foi a ideia da necessidade da autorreforma moral. Entendamos bem isso, e até hoje incomoda, inclusive, grande parte dos que se dizem religiosos. 3. A pluralidade dos mundos habitados. Esta realidade, pregada por Jesus em termos alegóricos para a maioria dos que tinham condições de ouvir a verdade afirmada diretamente, foi ensinada a uns poucos homens e mulheres mais evoluídos, mais vanguardistas, e eles se encarregaram de propagá-la em várias reencarnações de estudo e trabalho, inclusive na área científica, dentre os quais Allan Kardec, Helena Blavatsky e Rudolf Steiner. Como espíritos provenientes de outros planetas, ao contrário da maioria dos atuais terrícolas, que somente conhecem este planeta, para esses espíritos vanguardistas era e é natural, fácil de entender que existe vida em todos os quatro cantos do universo. 4.
A lei de evolução. A evolução se processa através da alternância dos espíritos, desde os mais simples, através das reencarnações, chegando a um ponto em que somente reencarnam no cumprimento, sobretudo, de espinhosas mas profícuas missões em favor de humanidades primitivas e rebeldes, como a terráquea. É o que acontece com várias falanges de espíritos mais evoluídos, dentre os quais os provenientes